Olá pessoal, eu me chamo Nádia, professora do EJA, módulo 3, meu sinal. Temos Vitória para fazer a nossa tradução em Libras. Seja bem-vinda, Vitória. E hoje eu quero comentar com vocês sobre a comemoração da Semana da Pessoa com Deficiência. Né? Essa semana estamos comemorando, né? Para servir de alerta para nós, tá? Que as pessoas com deficiência existem. Elas estão aí do nosso lado, tá certo? E que a gente pode ajudar. Basta olhar com outro olhar, tá certo? Então, aí na sua comunidade, com certeza que vocês têm pessoas com deficiência e que você pode ajudar, porque todo mundo tem deficiência, pessoal. Já perceberam qual é a sua deficiência? Tá? Observa direitinho, para ver se você não tem. Todos têm, tá certo? Então a gente precisa ter um olhar diferenciado para essas pessoas, para a gente poder ajudar, tá certo? Então, vamos lá, olha só. Vamos ver análise crítica de dados. O que é isso? Né? Vamos observar o que é? Vamos lá? Olha só. Essa aula vai estar no YouTube assim que terminar, tá? E eu trouxe uma frase bem interessante para vocês. Olha só, nossa frase. A educação tem a nobre tarefa de preparar as novas gerações, tá? Ou seja, a educação é que vai preparar os seus filhos, seus netos, né? A nova geração são eles. Então, a gente precisa ter educação para esse pessoal. Muito. Então, vamos nos esforçar para isso, para que a educação de fato aconteça com esse pessoal. Eles são o futuro, né? Então, é de Paulo Freire essa frase, bem interessante. Análise crítica de dados. Vamos ver o que é? Olha só. Eu tenho um gráfico aí, onde você vai encontrar um gráfico de barra, tá? Que ele diz sobre a previsão do tempo, né? Ou seja, sobre a temperatura. Ele só está um pouquinho antigo, porque eu não encontrei um novo, mas ele é de maio de 2021. E aí você vai perceber que também ele tem uma legenda, onde eu tenho ali embaixo máximo e mínima, ou seja, máximo é a vermelha e mínimo é essa roxinha, tá? Essa barrinha roxinha, ok? E aí você vai perceber que ele vai fazendo, à medida que a gente vai passando o slide, ele vai fazendo perguntas sobre esse quadro, sobre esse gráfico, tá certo? Então, o que o gráfico informa, né? O que o gráfico informa? Então, o que ele está informando para a gente? Ele está informando a temperatura, não é isso? Então, o que ele informa? A temperatura. Vamos lá. Em que período ele está com essa informação? Então, a gente vai perceber, né, que é no período de maio, né? No mês de maio, em alguns dias ali, ele está colocando a temperatura que está ocorrendo a cada dia, tá certo? Então, vamos ao próximo. A temperatura máxima de 27 graus foi prevista para qual dia da semana? Ou seja, você vai perceber que 27 graus está ali no segundo dia, que é dia 2 de maio, né? Então, ela está prevista para o dia 2 de maio, que seria 27 graus, tá? E aí, eu tenho qual foi a temperatura mínima prevista para esse mesmo dia. Então, eu tenho que, no momento que é 27 graus, eu tenho que 14 seria a mínima, tá certo? Então, você já percebe que você tem esses dados exatamente aí nesse gráfico, né? É um gráfico de barra, onde você tem a temperatura mais alta e a temperatura mínima, né? A mais fria. Certo? Então, ou seja,
ele oscila, né, entre esse 27 e 14. Poderia ser no meio, né, entre 27 e 14, tá? Então, vamos lá. E em qual dia do mês a temperatura máxima apresenta o dobro da mínima, tá? Então, você vai perceber que o dobro da mínima só acontece no último quadrinho aí, né? Na última barrinha, que é dia 5 de maio. Nesse dia 5 de maio, eu tenho que a temperatura mais alta vai dar 30 graus, né? E a temperatura mais baixa vai dar 15. Ou seja, a 30 é o dobro da 15, tá certo? Então, o gráfico mostra para você várias situações, só que de uma forma bem clara, que você visualiza rápido, tá certo? Tá aí, todas essas informações estão aí nesse gráfico de barra, tá bom? Vamos lá. Aí eu tenho agora que a professora Mariana representou em um gráfico os resultados obtidos pelos seus alunos na prova de matemática. Vamos ver esse resultado, né? Nesse gráfico. Olha só. Quantos alunos tiraram nota 8 nessa prova, tá? Então, eu tenho aí número de alunos, né? Aí do lado, perceberam? E embaixo eu tenho as notas. Vocês conseguiram ver? Então, ou seja, no vertical eu tenho o número de alunos e na horizontal eu tenho as notas, certo? Então, nas notas eu tenho a nota 6, a nota 7, a nota 8 e a nota 9, né? No número de alunos eu tenho 5, 10, 15 e 20, tá? E aí você percebe, pelo tamanho das barras, que 10 alunos tiraram 6, concordam? Você vai perceber também que 7 alunos tiraram 15, né? Aliás, 15 alunos tiraram 7, né? Eu investi, 15 alunos tiraram 7, né? E que a nota 8 foi tirada por 20 alunos, perceberam isso? E a nota 9? Quantos alunos foram aprovados com a nota 9? 5 alunos. Perceberam? Então, o gráfico, analisando ele totalmente, né? Porque isso é a análise crítica, tá? A gente analisa os dados que fazem parte desse gráfico, que é um gráfico de barra. Então, quando a gente faz essa análise, a gente percebe quem foi ou quantos foram que tiraram a nota 9, a nota 7, a nota 8, tá? A pergunta ali é só quantos alunos tiraram a nota 8 nessa prova, tá? E aí a gente já descobriu que foram 20 alunos, tá certo? E aí eu fiz uma marcação ali naquela barrinha, tá vendo? Tá? No gráfico. Então, 8, a nota 8, foram 20 alunos que tiraram, tá certo? Então, olha só. Outro problema. Juliana construiu o gráfico a seguir para representar o resultado da eleição para representante de turma. Olha só. Então, ela criou um gráfico, né, para que representasse, esse gráfico representasse os representantes dessa eleição. Ou seja, quem seriam representantes da turma? Está nesse gráfico, né? E quem ganhou, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver o gráfico. Olha só. Quem teve o mesmo número de votos, né? Então, eu tenho ali, olha, no horizontal, eu tenho os alunos, tá? Ou seja, José, Maria, Samuel e Sofia, né? E na vertical, eu tenho a quantidade de votos, tá?
E aí eu só coloquei ali 5, 10, 15, e aí você vai ver mais ou menos, o José teve 9, né? E para não colocar tantos números ali, aquelas barrinhas, tá certo? A Maria teve mais ou menos 12, o Samuel teve em torno de 5, tá? E a Sofia teve o mesmo número do José, né? Então, quem teve o mesmo número de votos, né? Foi o José e a Sofia, tá? Eles tiveram 9 votos, né? Cada um, tá certo? Então, vamos lá para o resultado. Olha só. José e Sofia, certo? Então, eles tiveram cada um 9 votos. Vamos ao outro problema. Olha só. O gráfico a seguir representa a venda de televisores em uma loja durante uma semana, tá? Então, vamos ver esse gráfico. Eu botei uma TV ali, ó, a loja de TV, tá? Então, vamos ver. Então, durante a semana, ou seja, os dias da semana, eles estão exatamente ali na horizontal, né? A segunda, a terça, a quarta, a quinta, né? Sexta e sábado, certo? E a quantidade de TV que foi vendida, né? Aí eu fiz ali na vertical, né? De 1 a 10, de 0 a 10, tá certo? Então, você vai perceber que na segunda foram 5, né? Na terça foi 2, foi 3, né? Foi 3. Na quarta foi 4. Na quinta foi 10, certo? Na sexta foi 6 e no sábado foram 7, né? E aí? Então, o gráfico de barra, ele define bem a quantidade de televisores que foram vendidos, né? Você pode fazer esse gráfico, né, com qualquer produto que você tenha aí no seu trabalho, que você precise visualizar mais rápido. Você cria o gráfico, né, e você com certeza, ao visualizar, você já sabe qual foi o dia que vendeu mais, tá certo? Então, vamos lá, analisar o resultado. Em que dia da semana essa loja vendeu a menor quantidade de televisores, né? Nós vimos lá que o menor dia foi a terça-feira, tá certo? Então, e aí nós temos o último problema, que é o gráfico, que mostra a quantidade de carros vendidos em uma loja nos meses de maio, junho, julho e agosto, certo? Então, eu pus um gráfico com dias da semana, agora eu estou colocando um gráfico para vocês com os meses, né? De maio a agosto. Vamos ver? Olha só o gráfico. Então, eu tenho ali maio, junho, julho e agosto, certo? E na vertical, eu tenho a quantidade de carros, né? Meses na horizontal e a quantidade de carros na vertical, tá? Então, vamos lá, para a gente ver. E de acordo com o gráfico, observa-se que agosto foi o mês no qual se venderam mais carros. E aí, foi o que venderam mais? Não, tá? Porque foi em maio, né, que vendeu mais, certo? Em maio venderam-se menos carros do que em agosto, aí a gente já sabe que não, né? Então, em junho, vendeu-se a mesma quantidade de carros que em agosto? Também não. E julho foi o mês no qual se venderam menos carros? Vamos ver se foi? Olha aí, em julho foi o menor, né? Acho que venderam 50, certo? Então, vamos ao resultado. Julho, ok? E aí, recordando todos os gráficos que nós vimos, tá bom? E eu deixo vocês agora. Espero encontrá-los na próxima semana. Coloquem alguma coisa aí no chat para nós, tá? Tchau, pessoal. Foi um prazer estar com vocês.